Pequenininhos já foram? Amém? Eu queria ter mais uma palavra de oração sobre a mensagem, amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento eu me coloco na Tua presença, Pai. Pai, que não seja eu pregando, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo me usando, Pai, para transmitir a Tua palavra ao Teu povo, Pai. Te peço isso em nome de Jesus, amém. Amém? Geralmente, quando a gente prepara uma mensagem, né, mais os pastores sabem disso, você prepara, ou você pega um tema, ou você pega um personagem bíblico e explora a vida dele, né? E hoje, nessa noite, eu quero pegar um personagem da Bíblia e eu quero explorar a vida dele, o que ele fez e tudo mais. Mas antes de eu chegar nesse personagem, antes de eu falar o nome dele, que me chamou muita atenção nesses tempos atrás, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Mesma pergunta que eu faço quando eu vou dar aula lá no seminário de teologia. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Cliff, não me mata de vergonha, Cliff. Você é pastor? Você tem que levantar a mão. Amém. Então, o pastor não leu a Bíblia inteira, não, então eu entrego os bets. Eu já vou perdoar minha esposa, que a esposa de pastor não leu a Bíblia toda ainda, né? Mas tudo bem, ela vai ler ainda. E eu tenho um amor particular em estudar a Bíblia. Tanto é que eu trouxe duas aqui, mas não que eu vou pregar com duas, né? Mas teve uma vez que eu comprei essa Bíblia aqui na ordem cronológica. E eu decidi ler ela, né, na ordem cronológica. Ordem cronológica por quê? Porque os versículos não estão naquela ordem como está em toda a Bíblia. Você pega a tua Bíblia de qualquer um aqui, o primeiro livro que vem é Gênesis 1:1, né? E na ordem cronológica ela muda isso daí, ela vai colocando os versículos conforme os fatos vão acontecendo. Então, só para você ter uma ideia, lá, pode soltar lá o primeiro versículo. Essa Bíblia ela começa em João 1:1, né? Então, o primeiro versículo que tem, ela assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. O versículo 2, ali, ele estava com Deus desde o princípio. O segundo versículo dessa Bíblia já vai para Salmo 92. Consegue pôr lá? 92. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E daí o quarto versículo, que vem o Gênesis, põe o Gênesis 1 lá, que acho que todo mundo conhece, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida, ele pula para Isaías 14, que não pedi para não pôr, porque é extenso, né? Ele vai de Isaías 14 e ele vai para Ezequiel 28. O que está falando dessa passagem? Está falando de Satanás. Né? Como ele caiu, o que ele era, que ele era um anjo de luz e tudo mais. Né? E nessa ordem cronológica vai dando esses fatos. E eu aprendi muito com essa Bíblia. Aprendi muitos detalhes nela. Que muitas vezes, por já ter lido a Bíblia, às vezes passou desapercebido. Né? E você acaba passando e acaba não gravando, e às vezes passa uma coisa boa por ali, e você lê e não presta atenção. E nessa ordem cronológica, né, além de você saber a história de Israel, que muitas vezes os pastores vêm pregar e falam assim: Israel, Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, e às vezes a pessoa fica boiando. Né? Ou às vezes fala assim: a capital de Judá era Jerusalém, a capital era Samaria. Aí você fica: mas é Jerusalém ou é Samaria? Aí você vai aprender que o reino foi dividido e tal. Aí você vê a história de Ruth, você vê a história de Esther, e você não sabe aonde que ela se encontra nessa cronologia. E essa Bíblia aqui me ajudou muito nisso daí. Eu aprendi muito lendo ela só na ordem cronológica. E nessa ordem cronológica eu achei esse personagem que eu quero falar para vocês hoje. Mas antes de falar dele, né, eu quero falar um pouco mais do que você consegue achar aqui, né? Quando você vai ler a Bíblia, a reverência que você tem que ter, o local. E eu nunca me esqueço uma palavra do pastor Luciano Subirá, numa das mensagens que eu ouvi dele, que aqui tem o maná escondido. Ou seja, você pode saber toda a história da Bíblia, toda a história de Israel, mas quando você se coloca para ler e estudar, você começa a descobrir esse maná que está escondido, né? Esse alimento que tem aqui, que às vezes você passou o olho,
Um dia você leu lá, talvez, o Salmo 23 e não percebeu nada, e outro dia você leu e aquilo parece que saltou aos seus olhos. E lendo essas histórias, e não sei que quantas pessoas gostam de filmes de ação e tudo mais, pena que esses diretores, esse Spielberg da vida aí, não leem a Bíblia, né? Porque se eles pegassem lá a história de Sansão, por exemplo, né? Era um cara forte e tal, né? Com certeza ele ia ser o campeão do MMA disparado, né? Ele foi lá em Gaza, na cidade de Gaza, onde os caras queriam matar ele, ele arranca um portão com seus braços, e arranca aquele portão com as vigas e sai correndo. Aí eu fui ver quanto que pesava aquele portão. Veja que interessante, pesava quase 3 toneladas. Você sabe o que é isso? 3 toneladas, você erguer no braço, arrancar do chão e sair correndo por 36 quilômetros, morro acima, e jogar lá essa porta e deixar lá, né, para fazer chacota lá com quem estava brigando com eles. Às vezes eu não consigo nem carregar, erguer minhas filhas, meu filho que é grandão, imagina um portão de quase 3 toneladas e ainda sair correndo por 36 quilômetros. Então, esse é um dos, né, das coisas que tem escondida na Bíblia, que às vezes a gente olha e não percebe. Você só lê lá que ele arrancou o portão, papapá, e quando você vai atrás, né? E tem aquelas partes chatas da Bíblia, que não adianta a gente falar que a Bíblia inteira é boa, mas tem as partes chatas. E uma das partes chatas é quando a gente vai lá para Gênesis 5 e começa a falar, essa aqui agora. Gênesis 5. 5:19. No começo do 5 começa ali. O que está falando de Gênesis 5? Começa a falar da genealogia. E teve fulano que nasceu ciclano, que não sei o que, que nem, viveu 105 anos e gerou a Enós. Viveu 7 depois que gerou a Enós, 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os filhos de 7, 912 anos e morreu. Viveu Enós 900 anos e gerou Cainã. Viveu Enós depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enós 905 anos e morreu. E assim vai. E gerou Ciclano, foi Beltrano e gerou não sei o quê, morreu. Foi Ciclano, gerando, morreu. Só que quando a gente chega ali no 19, que você já apagou, não era para apagar? Aí diz assim, depois gerou Enoque e Jared, viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Próximo, o 20. Viveu ao todo 962 anos e morreu. O 21. Aos 65 anos, Enoque gerou a Matusalém. 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. 23. Viveu ao todo 365 anos. Aí quando você pensa, e morreu, você já está acostumado naquele negócio, aí fala assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, não sei quantos já pararam para estudar Enoque. Eu acho um dos caras que eu gosto da Bíblia é esse tal de Enoque. Né? Para o cara andar com Deus e ser arrebatado vivo, né? Pelo menos é isso que eu entendo da Bíblia. Né? Ele foi arrebatado vivo. Ele andou com Deus. Né? Então, quer dizer, vem uma história ali, uma genealogia nesse trecho, falando, fulano morreu, viveu tantos anos e morreu, de repente para Enoque e fala, esse fez a diferença. Né? Ou seja, ele andou com Deus e foi arrebatado. E quando você vai lá para 1 Crônicas, alguém já gostou? Já ouviu algum pastor pregar sobre 1 Crônicas? Né? Se você já viu, me apresente, que eu queria conhecer o cara. Cadê a 1 Crônicas? Fugiu daqui. E vai ali, Adão, Sete, Enós, Quemã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Noé, e vai. E vai o capítulo 1 de Crônicas, o capítulo 2 de Crônicas, o capítulo 3 de Crônicas, os descendentes de Davi, e o capítulo 4. Só que quando você chega no 1 Crônicas, o pessoal do 1 Crônicas 4, 9, já está lá, viu? Para essa corrida de genealogia e fala assim, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família,
Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Seguinte. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E dali para frente continua a genealogia. Quer dizer, outro homem que se destacou por uma oração, por um pedido que ele fez, e para-se a genealogia de todos os descendentes de Israel, e fala desse cara. E às vezes a gente vai ler isso daqui, nossa, mas conta, né? Por que Deus queria mostrar essa genealogia aqui? Por que tem que ter tudo isso aqui na Bíblia, né? Primeiro, para você saber a descendência de Jesus lá na frente, quando vai falar em Mateus, né? E segundo, para você saber, porque em Mateus e os outros livros lá dá uma diferença de genealogia, aí você sabe que uma é de José e outra é de Maria. Mas o que eu quero destacar é que tem um maná escondido. E esse Jabes aqui tem até um livrinho dele, que é já best-seller, não sei quantos já leram, a oração de Jabes. E o cara pegou justamente lendo essa genealogia. Aí, tantos heróis da Bíblia, como Noé, aí voltando no Enoque lá, o livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia antes do Apocalipse, é tão interessante a vida de Enoque, porque Judas foi escrito para falar de Enoque, que viveu lá, né, nos primeiros anos, para falar de uma profecia que ele profetizou sobre Jesus Cristo no final dos tempos. Né? Você veja como é gostoso você estudar a Bíblia. Né? Então, Judas veio para escrever de Enoque, que viveu antes dos patriarcas até, para falar sobre Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, de uma profecia que ele falou que ia acontecer lá no final. Né? Então, aí vem Noé, né? E Deus já estava, naquela época de Noé, Deus já estava por aqui com a raça humana, queria acabar com tudo. Mas o que aconteceu com Noé? Ele também se destacou desse mundo, né? Ele fez a diferença, construiu a arca, né? Salvou a sua vida, sua família, os seus filhos. Só que o engraçado é que quando a gente começa a estudar esses personagens bíblicos, todos eles têm erros, todos eles têm pecados. E Noé não foi diferente. Depois que acabou toda a tragédia, vamos dizer assim, do dilúvio, ele faz uma vinha, se embebeda, seu filho Cã vai lá, vê ele nu, e sai tirando sarro para os seus irmãos. O pai está lá, né? O pai tomou umas canas bravas, se embebedou e está lá nu na barraca. E os filhos, os outros dois, com respeito, vão lá, pegam uma capa, entra de costa e cobre a nudez do seu pai. E assim vai. E tem outras histórias, como Gideão e Jefeté. Eu não sei quantos já ouviram essa história de Gideão, dos medianitas, e Jefeté é quase que a mesma coisa, a mesma situação, só que Deus dá a vitória para os dois, tanto para Gideão como para Jefeté. Só que depois da batalha, vai os efraimitas, que eram irmãos de sangue, chegam para Gideão e falam: pô, como é que você vai lá guerrear com os medianitas e não chama a gente, não sei o quê, né? Quer dizer, depois que o leão estava morto, aí todo mundo é herói, né? Aí eles vão para Gideão e falam: pô, por que você não chamou nós? Nós vamos te matar agora, né? E o Gideão, na sua humildade, fala assim: poxa, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Né? Vocês iam perder seu tempo matando esses fraquinhos. Vocês são mais fortes do que eles. Eu poupei vocês de se desgastarem. Ou seja, Gideão subiu a moral dos efraimitas, mesmo não sendo verdade. E a mesma coisa aconteceu com Jefté. Jefté foi lá, né? O povo de Israel pecou, Deus levantou Jefté. Jefté foi lá, matou os que perseguiam. E foram quem? Os mesmos efraimitas lá falando: poxa, por que você não nos chamou para fazer essa batalha, não sei o quê, para guerrear, né? Depois que estava tudo morto, né? E Jefté falou mais ou menos assim: vocês são os frouxos, eu chamei vocês que não vieram. Né? Falou a verdade, mas falou ríspido. Aí o que aconteceu? Houve uma guerra interna, e quem passava pela fronteira, né, chegava lá o pessoal e falava assim: fala chibolete, como aqui no Brasil tem, né? O sotaque de Catarina, baiano, paranaense. E quando eram efraimitas, ele falava assim, cipolete, falava diferente, né? E o que acontecia? Os caras matavam. Assim, esse cara é efraimita, mata. Então, por causa de uma
palavra ríspida, morreu lá, acho que, se não me engano, era 32 mil pessoas. Então, você vai vendo essas histórias. E esse personagem que eu quero falar de vocês, ele também não era assim, flor que se cheire. Né? Mas o que falar também de Moisés? E o interessante de Moisés, lá em Êxodo 19:10. Numa parte da vida de Moisés, Deus fala assim para ele: olha, fala para o povo que daqui a 3 dias eu vou descer no monte. Então fala para o povo se preparar, fala para o povo jejuar, porque eu vou descer no monte. E o povo vai me ver. Né? Ou seja, Deus queria se encontrar com o seu povo. Gênesis 19:10. Pode pôr lá. Êxodo 19:10, desculpa. Êxodo 19:10. Eu marquei errado aqui, mas é Êxodo 19:10. Daí depois vai para o 20:18. Deu lá? E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Né? Então, ou seja, Deus anunciou que ele ia vir sobre o monte. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se por um acaso Deus falasse para vocês que o arrebatamento seria daqui a 3 dias. Claro que isso que eu estou falando é heresia, tá? Estou falando uma suposição. Que ninguém sabe nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Mas vamos dizer que Deus falasse que Jesus voltasse daqui a 3 dias. O que você faria? Qual ia ser a sua atitude nesses 3 dias? Você já parou para pensar isso? O que você faria sabendo que daqui a 3 dias o Senhor Jesus voltasse? Você ia mudar de atitude? Você ia se arrepender? O que você ia fazer? Agora vai lá para o Êxodo 20:19. Êxodo 20, versículo 18. Êxodo 20:18. Apagou? Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficando à distância. Vai. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O 21? Acho que é do 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, nessa passagem, a gente vê o privilégio que aquele povo iria ter de se encontrar com Deus, de ouvir Deus falar. E quando Deus apareceu, o que o pessoal fez? Ficou com medo e falou: Moisés, vai você lá, nós não vamos. Né? E quantos estão desprezando o amor de Deus? Quantos estão desprezando, né, ter a presença de Deus? Pensando que eu venho na igreja, faço meus votos, o pastor ora, o pastor prega, o pastor faz e está tudo certo. E aquele povo perdeu esse privilégio de se encontrar com Deus. E o que mais que eu posso falar de Davi? Né? Vamos falar de Davi. Se Davi estivesse vivo hoje, se ele fosse um pastor de igreja, você ia estar lá? Você ia estar lá? Eu vou falar para você que eu não ia. Eu não ia estar lá, porque ele era... Né, ele sofria daqueles 3B que o pastor falou, né? Um dos 3B, né, que era a barra de ouro, que ele não tinha esse problema, mas ele tinha o problema da barra de saia. Não podia ver uma mulher que já estava angariando para o seu harém. Não só com Betseba, que todo mundo sabe da história, mas também com Abigail. Né? Ele viu Abigail, foi lá e levou para o harém. Ele foi um pai totalmente omisso, né? Um pai omisso que privilegiava alguns filhos e não privilegiava outros, né? Ele tinha um amor maior por Absalão e tudo mais. E fora isso, ele foi um assassino. Então, se Davi tivesse vivo hoje, ele estivesse liderando uma igreja, eu vou dizer para você que eu não estava lá. Eu estava aqui na do Hernani, mas não estava lá. Né?
E esse personagem que eu estou querendo falar aqui, né, dando exemplo desses outros, não é nenhum desses. Não é Moisés, não é Davi, não é Gideão, não é Paulo, não é os apóstolos, mas diz a palavra de Deus que ele era homicida. E o que é um homicida? Aquela pessoa que mata, né? Se você for ver no pé da letra lá no dicionário, é a pessoa que mata. E se você for lá para 1 João 3,15, lá tem uma definição do que é homicida. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Agora, o que é assassino? Se você não consegue amar seu irmão que está do teu lado, teu próximo, né? Como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? E aqui, acho que domingo, o pastor Hernani pregou aqui sobre Pedro, né? Ele deu aquele versículo. E eu cheguei a que nós temos que dar presentes para os nossos inimigos e tudo mais, né? E eu só posso chegar à conclusão que a sogra de Pedro já tinha morrido naquela época, né? Porque Deus curou antes, mas quando ele escreveu aquilo ali, a sogra dele já tinha ido, né? Mas amém. Não pode, né? Mas a minha também é uma benção, quando está dormindo, né? Mas, brincadeiras à parte, muitas vezes a gente pensa que só tem aqueles pecadões, né, de prostituição, não sei o quê, mas quantas vezes nós matamos o sonho dos nossos irmãos? Às vezes o nosso irmão tem um sonho, eu vou ser pastor, eu vou ser músico, vou tocar violão, e o cara tem uma voz de taquara rachada, e você não serve para... Né? Já não falaram isso para você quando você começou? Não tentaram matar os teus sonhos? Né? E às vezes, quando a gente é assassino, quando a gente deixa de falar do amor de Jesus. Quantas vezes Deus preparou uma situação para você falar de Jesus e às vezes por vergonha você não falou? Teve uma época na minha vida, no tempo do... Acho que eu vou falar o tempo do Cliff, quando a internet era só de escada. Faz tempo, né, Cliff? Lembra que a gente estava no IGIT? Né? E eu comprei um computador e a primeira coisa que eu fiz é a sala de bate-papo, que na época era o que quase todo mundo tinha. E eu entrei numa sala cristã e fiz vários amigos, e tinha um Messenger, quem é do tempo do Messenger, que ficava do lado ali, aquela carinha verde, né, quando estava online e tal, tudo de escada. E fui colocando um monte de gente lá e tal, e conheci uma menina chamada Fernanda. E essa Fernanda, a foto que ela tinha assim no canhotinho, ela estava numa cadeira de rodas. E eu nunca fui curioso, irmãos. Nunca sou de chegar assim, o que você faz da vida, que não sei o quê. Sabe aquela pessoa fuxiqueira? Eu converso tudo, né, na boa. Às vezes a gente pergunta, mas eu nunca fui de... E eu coloquei ela lá, acho que conversei umas 2 palavras com ela, nem lembro. E ela ficou lá por um bom tempo. E foi passando os anos, os meses. Aí um dia eu dei um oi para ela. Né? Mas de onde que eu te conheço? Que eu não lembro que está aqui, que eu estava dando uma limpa, né? Porque era tanta gente que tinha lá. E nós começamos a conversar, e ela era lá de São Borja, Rio Grande do Sul. E eu vi a foto dela na cadeira de roda, mas nunca perguntei, você é paralítica, né? A foto está lá, né? Aí eu sempre conversava com ela um pouquinho e falava assim, Deus abençoe tudo de bom para você. E ela escrevia, Deus abençoe você. E eu não me toquei daquilo ali. E assim foi, a gente conversava de vez em quando e tal. E um dia o Espírito Santo me tocou, né? Por que eu falo... Por que você fala Deus abençoe você? E ela falou assim, porque Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu não passaria pelo que eu passei. E eu fiquei, né? Falei, mas como assim? Né? Falei assim, claro que Deus te ama. Ela falou assim, não, eu estou aqui para servir os crentes, para servir os servos, mas eu não sou salva, né, e eu estou aqui para ser escrava de vocês. Aí eu fiquei, só que isso já era de noite, eu falei assim, não, mas está errado isso daí. Né? Acho que quem pôs isso na sua cabeça? E eu, no outro dia, eu comecei a conversar com ela. A minha esposa sabia, ela também conversava com ela, que em casa, né, antes que as mentes poluídas pensem alguma coisa, né, ela sabe as minhas senhas, ela sabe meu e-mail, sabe tudo, e ela sabia da Fernanda também. E eu comecei a conversar com ela e falar. Falei assim, quem que falou isso para você? Quem que disse para você que Deus não te ama, que Deus que Jesus não morreu por você?
E ela começou a falar. Falou, não, porque se Deus me amasse, não passava o que eu passei, não tinha sofrido o que eu sofri e tudo mais. Aí eu tive que, né, de tanto ela falar aquilo ali, eu tive que perguntar, mas o que aconteceu com você que você tem essa parede contra Deus? E ela me contou a história dela. E naquela época, irmãos, por isso que eu digo de estudar a Bíblia. Você sabia a Bíblia, por isso que eu perguntei para vocês, quantos de vocês leram a Bíblia? Quantos de vocês conhecem a Bíblia? Quantos de vocês que depois que ouve uma mensagem, chega em casa e vai atrás para ver se o que o pastor falou é verdade ou não? Isso, aonde quer que seja uma mensagem de YouTube, ou que você também possa sugar um pouco mais daquilo que aprendeu. E ela falou assim, ela começou a contar a história dela. Que quando ela nasceu, a mãe dela jogou ela fora. Né? Já começou assim a história dela. E ela pegou e, né, minha mãe me jogou numa lata de lixo quando eu nasci, que eu não sou nada. E eu fui parar num orfanato. E lá nesse orfanato, era um orfanato só de meninas, isso lá em São Borja, Rio Grande do Sul. E nesse orfanato, o pessoal que cuidava lá era o pessoal do Henrique Cristo. Né? E esse pessoal tinha um programa de pais de final de semana, que fazia com aquelas meninas. Só que esse programa não era paz de final de semana para tirar a menina de lá, levar para passear e tudo mais. Era um programa que pegava aquelas meninas para fazer orgia. Né? Então, todas aquelas meninas que estavam naquele orfanato, todo final de semana, eram praticamente que alugados para se fazer orgia. E com ela não foi diferente. Aos 9 anos de idade, né, uma família foi lá e adotou ela. Aí você pensa, poxa, uma menina sofrendo isso daí. Né? Ser adotada já é uma vitória. Só que aquela família que adotou ela era uma família de traficantes. Então, o pai abusava dela sexualmente, os filhos do pai abusavam dela sexualmente, os dois, e a própria mãe, a madrasta, né, por isso que é madrasta, abusava dela sexualmente também. E ela veio falar para mim que num desses estrupos aí que o pai dela quis pegar ela, o padrasto dela quis pegar ela se rebelou contra ele, e ele veio, pegou uma arma e deu 3 tiros a queima-roupa nela. Um tiro pegou na medula e 2 aqui do lado. Foi por isso que ela foi parar na cadeira de rodas. E aí ela tinha que usar uma bolsa aqui para a urina e uma bolsa do outro lado para as fezes. E na cadeira de roda. Ela falou que aconteceu isso. Aí, nesse meio tempo que ela foi adotada, esse orfanato saiu da mão desse pessoal, foi para a mão de um pastor lá do Rio de Janeiro, né, um pastor evangélico, um homem de Deus. Encontrei ele esses dias até no Facebook. E ele confirmou toda essa história, né? E ela voltou para lá, e esse pastor disse que começou a pregar para ela, disse que ela pegava e dava tapa na cara dele. Falou assim, que Jesus que nada, né? Deus não pá. E deu a idade dela, ela teve que sair do orfanato, dela foi trabalhar, e lá que ela tinha um computador na casa dela, e aí que eu conheci ela. E eu comecei a falar, né? Falar o que você não sabia, né? Você não sabia muito da Bíblia. Eu falava assim, olha, eu não sei porque que Deus permitiu isso na tua vida, mas uma coisa eu sei, que Deus te ama. E ela falava assim, não, Deus não me ama, e não sei o quê, e começava. E tanto eu como minha esposa conversávamos com ela. Aí teve um dia que a minha esposa chegou assim para mim, como é que você consegue conversar com essa menina, essa cabeça dura? Né? Deleta ela de uma vez. E por vezes eu grifei assim um e-mail dela para deletar ela da minha lista de contatos. E o Espírito Santo falava assim, não delete. E eu comecei, falei assim, olha, eu não sei porque que Deus permitiu isso na tua vida, mas eu sei que Ele quer te curar, Ele quer que você levante dessa cadeira, Ele quer que você pare de usar essas bolsas, mas você tem que entregar a sua vida para Ele. E eu comecei a pregar para ela, pregar, e um dia eu senti que ela baixou um pouquinho a rede. Ela falou assim, mas será que Deus vai perdoar os meus pecados? Será que Deus, né, Ele me ama tanto assim, e por que Ele deixou eu passar por isso? Aí ela me contou que nesse meio tempo ela encontrou a mãe verdadeira dela. E um vereador ajudou ela a ter esse encontro com a mãe da carne dela, a mãe biológica, e ela foi para Londrina. E chegou lá em Londrina, disse que ela ficou no local lá esperando a mãe dela, e a mãe dela não apareceu, e ela voltou para São Borja. Ela entrou em contato com a mãe dela e falou assim, mãe, por que você não veio me ver? E a mãe dela falou assim, porque eu não tenho nenhuma moribunda na minha família. Então, você imagina o que essa menina tinha no coração. Ela tinha todas as razões, os motivos para dizer que Deus não existe, que Deus não amava ela, e eu estava quase assinando embaixo. Mas eu falava assim, não, isso é mentira, porque Deus a ama. E eu não sei qual o propósito que Deus tem na vida dela, mas Deus a ama.
E eu comecei a falar de Jesus. Falar, Jesus te ama, e tal, e aquele negócio. E um dia era sábado, 3 horas da manhã, e falando, e falando. Daqui a pouco ela escreveu o número. E tudo isso pelo Messenger, viu? Tudo digitando, escrevendo. E um dia, nesses dias, ela escreveu assim, eu aceito. E eu, continuando falando, daqui a pouco eu voltei para ler o que ela tinha, né, escrito. Daí eu falei assim, você aceita o quê? Daí ela escreveu em letras garrafais assim, né? Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí, naquela hora, era 3 horas da manhã, eu fui lá, acordei minha esposa, vem aqui ver o que aconteceu com a Fernanda, vem aqui ver. Ela aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, eu falei assim, deixa eu, né, aquela oração que todo mundo faz de praxe, né? Deixa eu fazer essa oração por você. Escreve o nome dela no livro da vida, e aquela oração que a maioria aprendeu, né? E assim que eu fiz essa oração para ela, ela falou assim, Emerson, deixa eu orar agora. Eu falei, claro, pode orar. Primeira frase que ela escreveu, Senhor Jesus, perdoa meu pai fulano de tal que fez aquilo, não computes esse pecado na vida dele. Perdoa meu irmão ciclano de tal e o Beltrano, também não imputes esse pecado na vida deles. E perdoa a minha madrasta, papapá, por ter feito aquilo lá, não imputes esse pecado na vida dela. Aquilo, irmão, estava eu me convertendo ali agora sou eu que vou aceitar. Que a menina tinha acabado de aceitar Jesus. E a primeira oração que ela faz é pedindo para que Deus perdoasse o seu padrasto, sua madrasta, seus irmãos, e que Deus não pesasse aquele pecado sobre a vida deles. E no outro dia eu comecei a falar com ela falou assim, eu vou desligar porque eu estou chorando. Eu não aguento as minhas lágrimas e tal. Eu falei, não, tudo bem. E para ela dormir, ela entrava com a cadeira de roda na mesa de almoço, da cozinha, colocava os travesseiros e deitava, porque ela falou que ela sentia muita dor. E no outro dia eu falei com ela, né, falei assim, como é que você está? Ela falou assim, olha, eu chorei a noite inteira, mas com uma diferença. Eu sentia que tinha anjos aqui me acariciando a minha cabeça. E o próprio Senhor Jesus Cristo estava aqui. Aquilo me deu uma alegria, irmãos. Eu falei assim, glória a Deus. E foi a última vez que eu falei com ela. No outro dia eu entrei no computador, aquela, né, de escada, não quis nem saber da hora. E que estava lá uma outra menininha. Essa menininha se chamava Ana Paula. Ela era do orfanato. E ela falou para mim, olha, o pastor veio aqui e tal, e levou ela para o orfanato, que ela não está muito boa, ela está muito magrinha, não sei o quê. E eu pedi, não, me dá o contato desse pastor, né, porque não posso perder esse contato. E quando ela aceitou Jesus, eu pensei, poxa, eu tenho que ir para São Borja, para dar um apoio para ela, para levá-la para uma igreja, apresentá-la para uma igreja, deixá-la na mão de algum pastor. E naquela época, irmãos, eu não tinha R$1 no bolso. E os meus amigos não tinham R$1 para me dar dinheiro de passagem para mim para São Borja. Né? E parece que Deus fechou as portas. Não era para mim ir para São Borja. E aquela menininha falou que ela estava lá, que veio esse pastor do orfanato, que tinha subido do orfanato. E eu entrei em contato com esse pastor, e fui conversando com ele, e ele falou, né, contou a história dela. E isso foi numa sexta-feira. Na outra sexta-feira, eu entrei em contato com o pastor, e o pastor me falando assim, Emerson, ela passou mal aqui, e nós pegamos ela, e a minha esposa foi sentada no banco de trás com ela, levando para o hospital, para Santa Maria, que é acho que é Santa Maria, uma cidade de perto, lá de São Borja. E a minha esposa chorando por causa dela, né? E ela olhava para minha esposa e falava assim, não chore, fulano, que eu não lembro agora o nome da pastora lá. Jesus já me falou que ele está vindo me buscar, ele está às portas e eu estou vendo ele. E aquela pastora, não, você não vai morrer, você não vai morrer. Ela falou, não chore, não fique triste, fique alegre, porque Jesus me salvou. E ela morreu naquele caminho, indo para o hospital. Aí eu pergunto para você, e se eu tivesse deletado naquele meio do meu mensagem? Se eu não tivesse falado do amor de Cristo para aquela menina, né, que graças a Deus morreu com o Senhor. Se eu não tivesse aberto minha boca, quer dizer, digitado, né, no caso, né, será que eu ia ser considerado um homicida? Né, como foi esse personagem que eu estou falando aqui? Né, será que Deus não ia me... Como diz em Ezequiel 3,17, põe lá. Ezequiel 3,17. Será que é esse aí? Não, acho que não é esse aí, não. É Ezequiel 3,17.
conferir aqui. É esse mesmo, desculpa, fala a minha aqui. É que minha tradução está diferente, né? Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela, que na minha Bíblia está escrito atalaia. Atalaia é aquele que fala, né, para as nações de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. O seguinte, 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Veja que missão que você tem de falar do amor de Jesus. Veja, né, eu digo privilégio e responsabilidade que você tem. Eu me perdi na hora que a oração, senão eu vou. Diz a hora, hein? 7? Tá. Aí continuando, né? Esse personagem que eu falo também, ele era muito rebelde. Aí eu coloquei a vida de Saul, né, como exemplo dele, né? Saul recebeu uma ordem para lá e matar toda uma nação, crianças, reis, né, bois, vacas e tudo mais. E Saul pegou e não desobedeceu a Deus. Né? E o pecado da desobediência é igual a rebeldia. E esse personagem que eu vou falar depois, ele também ele era um rebelde. Então Saul tinha que matar todos os amalequitas. E quando o profeta Samuel chegou lá e falou assim, por que eu estou ouvindo mugido de bois, né, de cabras, e por que o rei está vivo? E Saul dá aquela desculpa, né? Mas isso aqui é para glorificar o Senhor, para fazer sacrifício. Né? E o Senhor fala assim que ele desobedeceu e daquele dia em diante acabou-se o reino de Saul. Ou seja, né, ele foi rebelde. A Bíblia fala que esse personagem que eu quero falar, ele fala de sedição, né? Que é a mesma coisa que rebelde e tudo mais. Ele fala que ele era perturbador. E aquele que perturba geralmente divide a casa. Né? Todos eles se achegavam a Deus, mas todos eles tinham algum erro. Todos eles tinham falhas, todos eles pecavam e tudo mais. E o que falar de Giase? Você conhece a história que teve Elias, depois Eliseu. Elias praticamente escreveu o livro de 1 Reis e fez 7 milagres. Aí veio Eliseu na sequência, praticamente o livro de 2 Reis, e fez 14 milagres. E estava lá o Gease. Se Gease fosse obediente, se Gease se entregasse para Deus, nós poderíamos ter o livro de 3 Reis, talvez, né? E ele podia ter feito 21 milagres, sei lá. Né? Mas o que Gease fez? Trocou tudo aquilo por presentes de Naamã, que Naamã ofereceu para Eliseu, e Eliseu não quis. Né? E o que isso é? Ele foi lá e enganou o Naamã, né? Ele foi lá e deu uma de ladrão. E quando nós vamos, né, para a Bíblia, tem vários exemplos de ladrão. Tem Acã, tem tantos outros. E esse personagem que eu quero falar também, que eu quero explanar nele daqui a pouco, ele também era considerado ladrão. Diz a palavra de Deus que ele era ladrão. E além de ladrão, ele era também um amotinador. Você sabe o que é amotinador? Né? É aquela pessoa que quer ser revolucionária. Aquela pessoa que quer transformar o mundo, quer acabar com o governo, quer, né, derrubar o PT, derrubar o PSDB. Né? Eu não vou entrar nessa questão política, mas assim, o revolucionário é aquele que quer mudar tudo. E um desses caras que eu encontrei na Bíblia foi o profeta Ananias, lá de Jeremias. Aquele profeta chegava lá para o rei Zedequias, não, Zedequias, daqui a 2 anos a Babilônia vai cair, todos os utensílios do templo vão voltar. Né? E quem que era Ananias? Era um profeta profetizando dentro do templo. Por isso que eu falei no começo, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer. Que ele profetizava dentro do templo, dentro da casa de Deus, falando mentiras. E basta você olhar a internet aí e você ver quantas coisas, né, quantas mentiras que o pessoal está fazendo em nome de Deus. Porque Deus mandou fazer isso, 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 compre não sei o que, não sei o que. Né? Se você estudar um pouco a Bíblia, se você ler e ver que não tem base bíblica, você já vai dizer não. Você já não vai cair nessas garras.
E o rei Zedequias, em vez de escutar Jeremias, escutava Ananias. Em vez de escutar o outro, né, nunca ele escutou Jeremias. E no final ele morreu, né, ficou cego, viu seus filhos morrerem, ficou cego. Aí eu pergunto para você, né, se você comesse das suas palavras, a sua alma seria nutrida, estaria nutrida ou estaria envenenada? Daquilo que sai da tua boca, de tudo isso que eu falei desse personagem, que ele era revolto, que ele era ladrão, que ele era homicida, né, e que ele é amotinador. Né, as palavras deles não eram boas. Né, o que tem saído da sua boca? Deus deixou um livro na Bíblia lá de Tiago que fala só sobre a língua, para você cuidar da sua língua. Mas eu queria perguntar para vocês, alguém sabe de quem que eu estou falando? Cliff? Não é Paulo, não é Moisés, não é João? Ninguém arrisca? Não é pegadinha. Satanás não é. Não, mas eu vou dizer assim, que quando eu estava lendo esse trecho da Bíblia que eu vou falar para vocês agora, que eu sei que a curiosidade deve estar assim, né? Pelo menos é para estar. Quando eu li, né, e vi aquele personagem, eu falei assim, nossa Senhora, eu sou igual a esse cara. Né? Da minha boca é igual a Isaías. Isaías chegava para o povo e falava assim, ai vocês, ai de vocês, ai de vocês. E quando ele viu Deus, ele começou a falar, ai de mim, ai de mim. E eu estou mais ou menos assim, ai de mim. E eu vi esse personagem e eu me identifiquei com ele, porque quantas vezes eu já fui um homicida, que eu já, num trânsito, xingar o irmãozinho que me fechou lá, ô seu abençoado. Né? Ou por mesmo não amar o meu irmão da igreja, aquele irmão que está na mesma igreja, que senta às vezes do meu lado e fala assim, não vou com a fachada desse irmão, o anjo dele não bate com o meu. Né? E quantas vezes eu vi amotinador, eu nunca fui revolucionário. Mas eu vi muita gente chegar assim, olha, nós temos que tomar uma atitude, que não pode acontecer isso, não sei o quê. E às vezes você dá ouvidos e você acaba pecando junto. Né? E você sabe quem que é esse cara? Abra lá Marcos, livro de Marcos, capítulo 15, versículo 6 e versículo 7. Eu não sei quantos de vocês já viram aquele filme do Ben-Hur, Manto Sagrado, Covardes, e viram aquelas cadeias como era naquele tempo. Né? Hoje em dia é um paraíso, mas naquele tempo era debaixo da terra, onde ele era colocado, né? E diz assim a palavra de Deus, por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. 7. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. As outras passagens estão em Mateus, João e Lucas. Aí eu pergunto para você, será que você se identificou com esse cara? Né? Ele estava lá condenado à morte, já tinha sido julgado. Né? Aquela cruz que estava lá era para ele. E de repente, ele está lá preso naquela cela, naquela cadeia, talvez amordaçado, pés e mãos, não sei, né? Num lugar úmido, com certeza não era um cheiro bom. E de repente ele vai, sobe, chamam ele e ele está diante de um julgamento. E quem que está do lado dele ali? Quem? Quem? Jesus. E o que se passou pela cabeça dele? Ele falou assim, não tenho chance contra esse cara. É o Filho de Deus, o cara não tem pecado, o cara não tem erro. E de repente o povo começa, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. E Barrabás foi solto, e a Bíblia não conta o que aconteceu com ele. A Bíblia para ali, só fala que ele foi solto, porque aquela cruz era para ele. Ou seja, aquela cruz era para mim e para você. Né? Era para mim e para você. A condenação era certa. Por quê? Porque todos nós somos pecadores.
Todos esses heróis da Bíblia que eu falei aqui, a maioria deles, todos eles, acho que só Daniel que não tem, que a Bíblia não fala de pecado que ele errou. Mas a maioria, Moisés, Abraão, Davi, seja lá quem for, todos eles pecaram. E se eles, né, que eram homens de Deus, pecaram, imagina eu e você. E quando eu li essa passagem, que chamaram Barrabás, e Barrabás foi solto e Jesus tomou o lugar dele. Né? Aquele lugar era para mim e para você. João 12, 32. Aí que eu estava falando, a Bíblia não fala o que Barrabás fez. Não conta a história dele. Segundo os historiadores, diz que ele continuou a ser revolucionário, mas diz que ele foi morto na cruz depois e diz que lá ele entendeu o trabalho de Jesus. Mas isso é especulação, não sei se é verdade. Mas, enfim, a Bíblia não diz para qual a decisão que ele tomou. Mas aí, qual que é a tua decisão hoje? Você tem o pecado, com certeza tem batido na tua porta, assim como bateu com Caim. Né? O diabo ele quer tirar você dos caminhos do Senhor. Mas o que você tem feito? Você tem se apegado a Jesus? João 12, 32 fala assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, os pecados da humanidade toda, Jesus ia levar naquela cruz. Ele levou naquela cruz. Isaías 53, 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ou seja, no comecinho, contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo. Você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de dar a vida do seu filho pela vida de alguém? Né? Por um mendigo que passa na rua? Você que é já pai, eu sei que eu falo quem é pai e mãe porque entende mais, né? Mas você teria coragem de entregar seu filho? Né? Por amor dessa pessoa, por um desconhecido? Olha o amor que Deus tem por mim e por você. Ele teve o prazer de esmagar o seu filho naquela cruz. E você sabe o que Jesus sentiu naquela cruz? Você tem ideia? Cadê o salmo messiânico aqui? Salmo 22, versículo 1. Escrito não sei quantos anos antes. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido? Versículo 11. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos tolos me cercam, fortes tolos de Baçã me rodeiam. Abrem contra mim as bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como a água me derramei, e a todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Se tu pusesses no pó da morte, cães me rodeiam, o ajunto-me de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Ou seja, naquela hora, deixa eu pegar o Isaías lá também, Isaías 59, 2, para completar. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Naquela hora em que Jesus estava pregando naquela cruz, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora Jesus estava sozinho. O próprio Deus virou as costas para ele, porque ele se fez iniquidade, ele se fez de maldito, né? Ele levou o seu e o meu pecado.
E naquela hora, Deus se afastou dele. E uma vez ouvi um pastor falar assim, que o pastor perguntando para Deus, Deus, Jesus, qual que foi o maior pecado que o Senhor levou naquela cruz? E foi a prostituição? E Deus falou para ele, não. Foi adultério, foi a fornicação, foi a mentira? E Deus falou, não. Até que ele perguntou, qual que foi o maior pecado que ele levou? E aquele pastor ouviu de Deus falar assim, foi o pecado da incredulidade, de não crer no meu nome e não crer no meu sacrifício. Esse foi o maior dos pecados que eu levei. E eu pergunto para você, como está a tua vida? Como está a tua vida diante de Deus? Hebreus 12:14. Já estou terminando. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Como tem sido a sua vida? Você conhece a verdade, né? Você conhece a palavra. Eu sei que nós, por sermos filhos de Deus, nós somos tentados. E nós temos que aprender a fechar a porta, como Caim não aprendeu. Mas Deus sinalizou, Deus alertou para que ele fechasse a porta. E em Hebreus fala, além de você ter Jesus, você tem que ter uma vida de santidade, de devoção ao Senhor. Deus quer usar você, não interessa onde. Seja pela internet, seja no teu trabalho, seja no ônibus, seja dentro de um carro, seja com um familiar teu. A tua vida tem que ser uma vida de santidade. E em 1 João 3:1 ele fala assim, veja que privilégio nós temos, né? Veja qual grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Hein? Né? Você é filho de Deus? Você tem vivido em santidade? Então a mensagem que eu tinha era essa. E eu vou falar para você que Jesus está voltando. Né? Se Ele não voltar, talvez Ele te chame. E você vai estar preparado. E Jesus está para voltar, para buscar uma noiva lavada e redimida no seu sangue. Ele não vem buscar uma prostituta, Ele não vem buscar uma amante. Ele vem buscar uma noiva lavada, redimida, purificada, que vive para Ele, que tem amor por Ele e que pecado algum vai te separar do amor de Deus. Pecado algum vai fazer com que faça que você deixe de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, fica de pé. Redentor,
Salvador. Meu Salvador, meu resgatador. Abra a tua boca agora. Começa a adorar esse Deus que mandou o seu Filho naquela cruz por mim e por você. Eu não sei como foi a tua semana, não sei como foi teu dia. Eu não sei o que você tem que resolver segunda-feira, amanhã. Mas eu sei que Ele te ama. Ele é teu resgatador. Ele é teu salvador. Se você tem alguma coisa para consertar com Deus, abra a tua boca agora e comece a orar. Comece a clamar. Busque a sua presença por uns 5 minutos agora. Adora Ele. Adora Ele. Abra a sua boca e fale o quanto Ele é precioso para você. O quanto você o ama. O quanto você o deseja. O quanto você depende dEle. Me prostro aos teus pés. Se derrame na sua presença. Minha vida Pai querido, Tu és Senhor, ó Pai, das nossas vidas, Senhor. Oh Pai, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor. Oh Senhor, o que seria do Senhor em nossas vidas, ó Pai? Oh Pai, se não fosse esse Teu sacrifício por nós, ó Pai. Assim como Barrabás estava lá condenado com a morte certa, Senhor, o Senhor veio e tomou o lugar dele, ó Pai. Assim como o Senhor tomou o nosso lugar. Oh Pai, eu não tenho palavras para Te agradecer, ó Pai. Eu só posso Te adorar e Te entregar a minha vida, Senhor. E falar, ó Pai, que eu dependo do Senhor, ó Pai. Pai, Tu és o meu único e suficiente Salvador, ó Pai. Pai, eu só dependo de Ti, Senhor. Pai querido, usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para falar do Teu amor, ó Pai. Usa-nos para pregar a Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê força para vivermos em santidade, Senhor. Que o Senhor nos dê forças, ó Pai, para as pessoas, ó Pai, que quando olharem para nós, possa ver a Sua face, Senhor. Possa ver o Seu rosto refletido, Senhor. E que nós possamos demonstrar esse amor que o Senhor tem, ó Pai.